Não posso mais viver assim, gritou Inês, a voz quebrada e quando pelas escadas antigas da Sé Velha, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto pálido. Ana parou no degrau abaixo, o coração apertado como se uma mão invisível o esmagasse. Como podiam aquelas palavras, ditas com tanta dor, vir da boca da mulher que amava desde criança? Elas, que cresciam juntas nas ruas estreitas de Coimbra, partilhando segredos sob as arcadas da universidade, agora ali, no coração da cidade académica, confrontando o abismo que as separava. Inês tremia, o vento frio de outono agitando a capa negra que ainda usava após a praxe noturna. Por dentro, uma tormenta rugia. Como explicar isto à Ana? Ela é tudo para mim, mas o medo. O medo da família, da sociedade que nos olha de soslaio, mesmo aqui, nesta cidade de estudantes livres. Ana subiu um degrau, estendendo a mão, mas Inês recuou. A minha mãe descobriu as cartas, Ana. As que te escrevi no verão passado, quando estavas em Lisboa. Ela chorou, disse que era uma doença que Deus não permitiria. Ana sentiu o mundo girar. Cartas. Aquelas palavras de amor que trocávamos em segredo, cheias de saudade quando separadas? O seu peito doía, uma dor profunda, como se o fado de Coimbra, com as suas guitarras melancólicas, cantasse só para elas a tragédia do amor proibido. Inês, por favor. Nós prometemos uma à outra. Desde crianças, brincando nos jardins do Botânico, sabíamos que era diferente. Lembras-te da primeira vez que nos beijamos, atrás da Biblioteca Joanina, com o cheiro dos livros antigos no ar? Inês virou o rosto, os olhos fixos no rio lá embaixo, onde as luzes das repúblicas estudantis piscavam como estrelas caídas. Sim, lembro-me. Como poderia esquecer? Ana era a minha luz, a única que entendia minha alma inquieta, filha de uma família conservadora do Alentejo, onde o amor entre mulheres era sussurrado como pecado. Mas agora, a pressão da mãe, as chamadas diárias cheias de súplicas e ameaças, corroíam-na por dentro. Ela quer que eu volte para casa, Ana. Diz que se não acabar contigo, vai contar ao pai. E ele, com os seus amigos na igreja, destruirá tudo. Ana aproximou-se devagar, o coração batendo descompassado. Não posso perdê-la. Não agora que estamos na universidade, livres para sonhar. Mas no fundo, uma dúvida crescia. Seria mesmo livre esta Coimbra, com as suas tradições académicas, o fado cantado só por homens nas serenatas, onde o amor verdadeiro entre duas mulheres ainda era escondido nas sombras? Inês, olha para mim. Nós somos mais fortes que isso. Partilhamos tudo desde os 8 anos, quando as nossas famílias se mudaram para o mesmo bairro. Tu eras a menina tímida que lia Camões em voz alta e eu a rebelde que te defendia dos rapazes. Inês finalmente virou-se, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas e se ela tiver razão? E se isto for só uma ilusão da juventude? A minha família. Eles esperam que eu case com um homem bom, tenha filhos, continue a tradição. Por dentro, ouvir uma voz gritava o contrário. Não, Ana é o meu destino. O meu fado. Elas abraçaram-se ali, nas escadas frias, o som distante de uma guitarra portuguesa e quando de uma república próxima, como se a cidade soubesse do seu sofrimento. Dias passaram em tensão. Ana, estudando literatura na Faculdade de Letras, mergulhava nos livros para esquecer a dor, mas cada poema de Florbela Espanca parecia falar delas, amores impossíveis, paixões devoradoras. Por que tem de ser assim? Em Portugal, dizem que somos progressistas, mas nas famílias como a da Inês, o velho catolicismo ainda reina. Inês, por sua vez, evitava os olhares cúmplices nos corredores, o toque casual que antes as unia. Uma noite, numa casa de fado no centro, sentadas numa mesa escura, ouviram um estudante cantar Coimbra é uma lição, a voz masculina cheia de saudade pela juventude perdida. Inês apertou a mão de Ana debaixo da mesa.
Sinto tanta falta de ti, mesmo estando aqui. Ana sorriu tristemente. Falta? Saudade já nos consome. Mas o conflito interno de Inês crescia: obedecer à família ou seguir o coração? A mãe de Inês ligava todos os dias, a voz doce mas firme: filha, pensa no teu futuro. Essa amizade com a Ana não é natural. Inês chorava sozinha no quarto da República Partilhada, onde posters de serenatas académicas cobriam as paredes. Amizade? É amor, mãe. Amor que me completa. Mas o medo paralisava-a. Ana, determinada, planeava confrontar a situação. Vamos falar com ela juntas, sugeriu. Inês negou, o pânico nos olhos. E assim o abismo aprofundava-se, enquanto Coimbra, com as suas torres antigas, assistia em silêncio ao drama de duas almas entrelaçadas desde a infância. O telefonema veio numa tarde chuvosa, quando as gotas batiam nas janelas da Biblioteca Geral como lágrimas incessantes. Inês atendeu, a voz da mãe cortante: volta para casa no fim de semana, Inês. Temos de conversar seriamente sobre essa influência da Ana. Inês desligou, as mãos trêmulas, o coração em pedaços. Influência? Como se o meu amor por ela fosse uma doença contagiosa. Correu para o quarto de Ana, na República vizinha, onde o cheiro a livros velhos e café forte preenchia o ar. Ana, ela quer que eu vá à casa. Diz que se não acabar contigo, vai cortar o apoio à universidade. Ana ergueu os olhos do livro de Eça de Queiroz, o rosto endurecendo. Cortar? Por amor? Esta família tradicional, com raízes no interior, ainda vive no século passado. Não vais sozinha, Inês. Eu vou contigo. Vamos enfrentar isto juntas, como sempre fizemos. Inês abanou a cabeça, o conflito interno devorando-a como um fogo lento. Juntas? Mas e se a Ana vir o ódio nos olhos da minha mãe? E se isso destruir o que resta de nós? Recordava as férias de verão na praia da Figueira da Foz, quando crianças, construindo castelos de areia e prometendo eternidade. Agora, adultas em Coimbra, esse sonho parecia frágil. O fim de semana chegou rápido demais. No comboio para o Alentejo, Inês sentada ao lado de Ana, as mãos entrelaçadas em segredo. Tenho medo, confessou Inês. Ana apertou-lhe a mão. Eu também. Mas o amor vence o medo, não é o que dizem os poetas? Por dentro, Ana duvidava: vence? Nesta Portugal de aparências, onde famílias católicas ditam o destino das filhas? A casa familiar, uma quinta antiga com azulejos desbotados, recebeu-as com frieza. A mãe de Inês, de Maria, mulher de missas diárias e tradições rígidas, fitou Ana com desdém. Então és tu a responsável por esta confusão na cabeça da minha filha. O jantar foi um suplício, silêncios pesados, olhares acusadores. Inês sentia o estômago revolto. Porque não posso ser como as outras? Casar, ter filhos, ser normal aos olhos deles. Após o jantar, na sala com crucifixo na parede, de Maria explodiu: isto é pecado, Inês. A Bíblia condena. Vais destruir a família por uma loucura de juventude? Ana interveio, a voz firme mas tremula: Senhora, o que sentimos é amor puro. Não escolhemos, nasce do coração. De Maria riu amargamente. Amor? Entre mulheres? É moda das cidades grandes, influências estrangeiras. Aqui, no campo, sabemos o que é certo. Inês chorou, dividida. Mãe, tu criaste-me com tanto amor, por que este ódio agora? Mas a lealdade familiar pesava.
Talvez. Talvez precises de tempo, mãe. Ana sentiu uma facada no peito. Tempo. Ou rendição? De volta a Coimbra, o silêncio entre elas cresceu. Inês evitava Ana, mergulhando nos estudos, nas praxes onde a capa negra a protegia como armadura. Não suporto magoá-la, mas a família. Sem eles, quem sou eu? Ana, por sua vez, ouvia fado nas noites solitárias, as letras sobre amores perdidos e quando a sua dor. Saudade dela, mesmo viva ao meu lado. Uma carta chegou, da mãe de Inês, cheia de súplicas religiosas, prometendo ajuda se curasse aquela inclinação. Inês queimou-a, mas as palavras ficaram gravadas. Confrontou Ana numa caminhada pelo Mondego, talvez devêssemos parar. Para teu bem. Ana parou, os olhos marejados. Parar? Depois de tudo? Lembras-te quando éramos crianças e jurámos ser para sempre? Inês baixou a cabeça. Juro assim. Mas o medo é maior. O conflito interno intensificava-se, amor versus dever, liberdade versus tradição. Coimbra, com as suas serenatas noturnas, parecia zombar delas, cantando amores heterónimos enquanto delas sufocava. Ana começou a duvidar. Será que a forço demais? Talvez ela precise escolher sozinha. Mas a dor de uma possível separação era insuportável. Numa república, durante uma festa académica, viu Inês dançar com um rapaz, rindo forçadamente. O ciúme corroeu-a. Está a tentar esquecer-me? A tensão culminava. Inês, sozinha no quarto, escrevia no diário, amo-a tanto que dói. Mas trair a família. Seria eu capaz de viver com isso? Lágrimas manchavam o papel. A traição veio disfarçada de reconciliação. Inês, pressionada pela mãe, aceitou sair com Miguel, um estudante de direito, filho de amigos da família. Só para acalmar as águas, disse a si mesma. Mas Ana viu-os juntos na Praça da República, de mãos dadas. O mundo desabou. Traição? Depois de tudo o que prometemos? Correu para o rio, o coração despedaçado, a saudade antecipada consumindo-a. Inês, ao voltar, encontrou Ana chorando no quarto. Foi só uma saída, Ana. Para a minha mãe parar. Mas Ana, ferida, gritou, uma saída? Com ele? Enquanto eu sofro por ti? O quarto pareceu pequeno demais para tanta dor. Inês tentou explicar, não sinto nada por ele. É teatro. Mas o medo da perda familiar. Escolhe, Inês. Eu ou eles? Inês saiu, o conflito interno em chamas. Escolher? Como rasgar a alma ao meio? Dias de silêncio seguiram, Coimbra parecendo mais cinzenta, as guitarras do fado mais tristes. Ana mergulhou na dor, lendo poemas de Sofia de Melbrenner sobre amores impossíveis. Porque o nosso tem de ser assim? Em Lisboa, dizem que há mais aceitação, mas aqui, nas tradições académicas, ainda escondemos. Escreveu cartas a Inês, cheias de amor e raiva, mas não enviou. Inês, com Miguel, sentia vazio. Ele é bom, educado, mas não é Ana. Não me faz sentir viva. A mãe elogiava, vês? É isto normal. Mas à noite sonhava com Ana, acordando em lágrimas. Uma revelação começou a surgir. Inês encontrou velhas cartas da avó, escondidas no sótão da quinta. Palavras de amor a uma mulher, nos anos 40, durante a guerra. A avó. Também? O choque abalou-a. Então não sou a primeira na família.
decidiu confrontar a mãe. No telefone, mãe, a avó. Ela amava uma mulher? Silêncio, depois negação furiosa. Mentira. Isso é do diabo. Mas Inês soube, era verdade. Hipocrisia. A família esconde o passado. Correu para a Ana. Descobri algo que muda tudo. Contou, as lágrimas misturando-se. Ana abraçou-a, então não estás sozinha na família. Mas a ferida da traição doía ainda. O conflito aprofundava, perdoar ou não? Inês implorava perdão. Foi fraqueza, medo. Ana, dividida, amou-a, mas a dor. Numa serenata na Sevelha, ouviram fado sobre amores perdidos. Inês sussurrou, não suporto perder-te. Ana cedeu parcialmente, mas a confiança abalara. A mãe de Inês intensificou a pressão, escolhe Miguel ou perdes tudo. Inês resistiu mais, mas o medo persistia. A revelação do passado explodiu como uma bomba. Inês confrontou a mãe pessoalmente, na quinta. As cartas da avó. Ela amava uma mulher chamada Sofia durante a ditadura. Escondeste isto? De Maria empalideceu. Era uma amizade profunda. Não o que pensas. Mas Inês insistiu, era amor, mãe. Como o meu por Ana. A discussão foi violenta. Se continuas com essa aberração, não és mais minha filha. Inês saiu destroçada. Deserdada por amar? No comboio de regresso, chorou, a saudade da família misturando-se à do amor. Chegando a Coimbra, procurou Ana. Perdi tudo por ti. Ana, ainda magoada, abraçou-a, não perdeste. Ganhaste liberdade. Mas por dentro, Ana temia, e se ela se arrepende? A mãe cortou o apoio financeiro. Inês lutava para pagar a República, trabalhando em cafés. Ana ajudava, mas a tensão crescia. Sinto culpa, confessava Inês. Por minha causa, ela sofre. Miguel apareceu, pressionado pela família de Inês. Dá-me uma chance verdadeira. Inês recusou, mas a dúvida surgiu momentaneamente. E se a vida normal fosse mais fácil? Ana descobriu mensagens antigas de Miguel. Ciúme reacendeu. Ainda falas com ele? Confrontação dolorosa. Inês jurou lealdade, mas a confiança frágil quebrava. Numa noite de queima das fitas adiada, fogueiras iluminando a cidade, dançaram juntas em segredo. Momento de paz, mas efêmero. A mãe enviou o pai, homem rígido. Encontro tenso em Coimbra. Volta ao bom caminho, filha. Inês resistiu, o meu caminho é com Ana. Ele deserdou-a formalmente. Dor imensa. Inês questionava tudo. Vale a pena tanto sofrimento? Ana, vendo-a fraquejar, temia o fim. Mas o passado da avó inspirava. Inês pesquisou, encontrou diários escondidos enviados por uma tia solidária. A avó sofrera o mesmo, separada do amor, morrendo de saudade. Não serei como ela, decidiu Inês. Fortaleceu-se. Com o apoio mútuo, reconstruíam. Inês trabalhava mais, Ana ajudava nos estudos. Amizade com outros estudantes LGBT secretos em Coimbra dava força. Não estamos sós. Mas a saudade da família corroía Inês. Sonhos com a mãe, acordando em pranto. Perdoar-me um dia? Ana, vendo o sofrimento, sugeriu, escreve-lhe.
Conta do passado da avó. Inês escreveu carta longa, cheia de amor e verdade. Resposta: silêncio primeiro, depois chamada chorosa. Li tudo. A tua avó. Sim, amava aquela mulher. Separámo-las por medo. Não quero repetir o erro. Reconciliação lenta. D. Maria pediu desculpas, aceitando gradualmente. Mas o pai resistia. Nunca aceitarei. Divisão familiar. Inês e Ana aprofundavam o amor, planejando futuro. Casaremos quando possível, sonhavam, sabendo leis permitiam. Alta traição superada, confiança restaurada. Numa serenata privada, Inês cantou para Ana, voz tremula, palavras de fado adaptadas ao seu amor. Emoções intensas, perdão, aceitação, mas cicatrizes. Anos passaram. Em Coimbra, formadas, Inês e Ana viviam juntas numa casa pequena com vista para o Mondego. A mãe de Inês visitava, aceitando o amor, embora o pai nunca o fizesse plenamente. A tia revelara mais do passado, a avó encontrara paz no fim, perdoando. O amor delas, testado pelo fogo da oposição e revelações, emergia mais forte. Casaram numa cerimónia íntima, com amigos académicos, guitarras tocando fado modificado para celebrar a união feminina. Saudade transformada em gratidão. Inês, olhando Ana, mudou tudo, mas para melhor. Ana sorriu, o nosso fado é de esperança. Conflitos internos resolvidos em aceitação. Vida humana, cheia de dor e redenção, refletindo Portugal em mudança, tradições antigas cedendo ao amor verdadeiro. Cidadania de amor, perdoando o passado, abraçando o futuro.